A história está aqui hoje em Madaba, uma cidade moderna, 35 quilômetros de Amman, na Jordânia. É a cidade dos mosaicos. A palavra Madaba vem de Medeba, que significa água de descanso. Os sinais de povoamento da cidade datam no início da Idade do Bronze, mas foi no início da década de 1880 que algumas famílias cristãs da cidade de Karak, no sul, mudaram-se para esta área que na época era um local em ruínas e com poucos moradores. Em Madaba, começaram uma comunidade, autorizados pelas autoridades locais da época, construíram suas igrejas, mas apenas nos locais onde existiam igrejas antigas. É por isso que se pode ver igrejas de ruínas dentro das igrejas antigas. Além disso, muitas das ruínas antigas estão sob os edifícios modernos. A Igreja dos Apóstolos, ou Santuário dos Apóstolos, foi construído no ano 579 d.C. Está localizada no sul de Madaba, que fica perto do cruzamento que leva ao Ad-Mujab e Karak na Rodovia do Rei. É uma das grandes igrejas e tem desenho de basílica com grande nave central. Os corredores laterais são revestidos por uma rede de mosaicos de formas geométricas, enquanto o mosaico da nave central apresenta diversas representações humanas, animais, aves, frutas e com um medalhão central, representando o mar personificado como mulher, Thalassa, deusa do mar na mitologia grega. Após o assentamento dos imigrantes de Karak nas ruínas de Madaba, os cristãos ortodoxos gregos descobriram um maravilhoso mapa em mosaico do século VI enquanto se preparava para construir sua nova igreja de São Jorge. Madaba é muito conhecida por causa dos seus mosaicos bizantinos e omíadas, especialmente pelo grande mosaico bizantino conhecido como Mapa da Terra Santa, que retrata as colinas, vales, vilas e cidades até o delta do Nilo. Um dos mais conservados mosaicos em todo o mundo, o mapa foi feito pelos bizantinos para poder guiar as novas gerações em seu caminho de peregrinação à Terra Santa. O valioso mapa fazia parte de uma grande catedral durante o período bizantino. Centenas de outros mosaicos do século V ao século VII estão espalhados pelas igrejas ou residências da cidade. Entre todas as fontes de informações, a Bíblia foi a principal fonte utilizada no mapa, e seu tamanho original mostrava a área que se estendia ao Líbano, Egito, Mar Mediterrâneo, o deserto e as montanhas de Karak. A representação ampla e detalhada da Cidade Santa como centro do mundo da salvação é uma das características mais importantes do mapa. Possui a Igreja da Ressurreição com o Santo Sepulcro, bem como as muralhas da cidade, portões, igrejas e ruas. A Igreja de São Jorge foi construída em 1896 d.C. e apenas um quarto do mapa foi conservado e concluído dentro da nova igreja, fazendo parte do piso. O tamanho original do mapa era mais de 90 metros quadrados. A Igreja da Decapitação de João Batista é a moderna igreja católica latina no topo da área da Acrópole. Acredita-se que havia uma antiga igreja bizantina no topo da colina. A igreja é composta de diferentes estruturas de diferentes épocas da história. Sua fachada é feita de pedras antigas e colunas romanas de design em Corinto. Essa igreja é um local turístico, além disso é um local de culto. As representações e imagens nos quadros e mosaicos tão bem preservados ajudam a tornar presentes os acontecimentos através dos momentos retratados. Esse sítio histórico repleto de mosaicos é de grande importância para a preservação da cultura local e para as pesquisas arqueológicas. A subida à Torre do Sino é cansativa e com escadas em caracol super estreita. É proibido tocar o sino, mas é muito interessante até o topo, onde podemos caminhar e ter uma vista de todos os lados. Definitivamente vale o esforço em ter uma vista privilegiada da cidade de Madaba. Madaba é a quinta maior cidade da Jordânia com a maior comunidade cristã da tradição grega ortodoxa, mas a maioria da população são árabes de religião muçulmana. Há também uma minoria de palestinos, principalmente refugiados. Madaba, no entanto, é um excelente exemplo de tolerância étnica e religiosa. Madaba sofreu muitas dominações e foi destruída por um terremoto, e ao longo da história alguns cristãos a fundaram novamente. A igreja é uma espécie de símbolo do vínculo do cristianismo com a cidade jordaniana, ainda que uma parte pequena da população é cristã. Aqui na igreja de São João Batista também tem um castelo. Nós vamos lá embaixo conhecer. Vamos lá.
Hoje podemos visitar as grutas recém-escavadas sobre a igreja, com um poço de água que data do período moabita, vestígios bizantinos e otomanos e vestígios de cerâmica antiga. Durante a Idade do Ferro, Madaba passou a fazer parte da área do reino moabita, controlada por algum tempo pelas tribos israelitas. Depois passou para o controle dos árabes nabateus de Petra, antes de tornar-se parte da província romana da Arábia. Pelo número de igrejas encontradas na cidade e na área ao redor, fica claro que Madaba foi uma importante comunidade cristã durante o período bizantino. Madaba foi mencionada pela primeira vez no Antigo Testamento depois que os israelitas, sob a liderança de Moisés, derrotaram Seom, rei dos amorreus, e tomaram as suas cidades, incluindo Medeba, Esbom e Dibom. Moisés atribuiu o planalto de Medeba à tribo de Ruben. Arqueólogos descobriram, em uma região da Jordânia, a fortaleza que teria sido o local onde João Batista foi decapitado. A Bíblia conta que antes da Páscoa, o rei Herodes realizou uma celebração e convidou Salomé, a sua enteada, para dançar diante dos convidados. O rei ficou satisfeito com a dança de Salomé e prometeu-lhe qualquer coisa que pedisse, até a metade do seu reino. Seguindo o conselho da sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista como prêmio. Por causa do juramento, Herodes enviou um executor que degolou João Batista na prisão e deu a Salomé a cabeça de João Batista em um prato, e ela deu à sua mãe. E hoje podemos ver na igreja um santuário para a cabeça de João Batista. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar, porque a história está aqui. Beijos!